Trouxe de presente para vocês, ó, essa tabelinha linda aqui que vai ajudar sim na resolução dessa questão 40, ok, da UFSC 2023. Normalmente a questão de zoologia a mais puxada da prova, beleza? Então só para a gente já fazer um comparativo aqui que vocês normalmente me pedem, essa provinha, né, do vestibular 2023 foi um pouquinho mais tranquilo do que pelo menos as duas anteriores que eu fiz aqui para vocês. Beleza? Então, galera, zoologia não tem jeito. Vocês têm que estar voando porque vai cair com toda certeza e normalmente numa pegada aí mais complicadinha. Portanto, se você estiver ali aí num curso de concorrência elevada, é um conteúdo que vocês vão ter que extrapolar aí, né, da normalidade. Cara, mas vamos lá. Eu curto demais a prova da UFSC, por mais difícil que seja, tá? Eu não considero uma prova difícil, tá num nível acima da prova, por exemplo, da UERJ aqui, mas é uma prova que eu considero justa. Ela cai dentro do conteúdo do ensino médio, beleza? Então vamos com tudo, vamos fazer análise bem precisa dessa questãozinha que com toda certeza absoluta, ok? Ela vai ajudar. Mas ó, não esquece de copiar, tá? Faz esse quadrinho, marca aí no teu Instagram, né? Marca lá o Que Bio Veste, ajuda a divulgar esse canal que, pô, tô trazendo questão pra caramba e ver vocês aí de Santa Catarina, né, comentando, falando, curtindo, cara, obviamente motiva a gente a muito mais para estar continuando, né, dar continuidade a esse trabalho bem bacana que com certeza vai ajudar muita gente, beleza? Então vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. Agora sim com a questão inteirinha, tá? Ó, quem deu uma lida no quadrinho vai se dar bem aí na questão, inclusive vai perceber aí, né, situações que, cara, vão ser importantes para matar essa questão. Show? Então o estudante do ensino médio organizou a seguinte tabela para facilitar o seu estudo sobre as características de alguns animais. Tá? Então ele botou aqui os plateumintos, representantes, planária, esquistossomo, tênia. Cara, importantíssimo saber desses caras, principalmente por conta desses dois meninos aqui, né? Cisdor lombrigão. Lombrigão não, cuidar, não chama de maneira errada. Esses dois vermezão achatado, porque lembra que os plateumintos são os vermes achatados, beleza? E causam aí, né, esquistossomose e a tênia, que tão safada que é, causa a teníase e a cisticercose, tá? Dei uma lida aqui, ó, lida não, né? Dei uma visualizada nesse vídeo aqui sobre verminoses que eu botei para vocês, né, junto aí, naturalmente, né, com a resolução de questões, porque eu só trabalho assim, né, gente? Eu trabalho matando questão sempre. Então, os nemateumintos que tem o Ascaris lumbricoides, né, que vai estar relacionado aí à lombriga, o ancilostomo, né, existe um ancilostomo duodenale, né, o ancilostoma duodenale, e tem um ancilostoma brasiliensis, né, o duodenale relacionado aí ao amarelão, né, ancilostomise, e o brasiliensis com bicho geográfico, beleza? A filária, né, importantíssima aí, ó, caiu no Enem 2022, ok? Principalmente relacionando aí o vetor, o mosquitim, beleza? Que é um mosquito palha, que na verdade não é mosquito, é um flebotomine, mas porra, você olhando assim é tudo a mesma porcaria, mas enfim. E tem um enteróbius, né, que está relacionado aí ao oxiurus, beleza? E os anelídeos, né, grupo aí da minhoca, da terra, os sanguessugas, poliquetas, que são as minhocas, né, aquáticas. Beleza? Então, minhoca da terra, minhoca aquática. Essa galera aqui é a galera que tem anéis, né? São os, né, vermes que já tem, ó, aqui, ó, olha só que espetáculo, tá? A segmentação do corpo, beleza? Tranquilo? Maravilhoso. E aí ele vem, ó, morfologia, né? Corpo achatado, a gente falou, que inclusive está no nome, né? O plateuminto. Nemateumintos já são os vermes, né, que eu falei, cilíndricos não segmentados. Esse aqui tem um corpo, né, cilíndrico com metameria, tá? Uma metameria homônoma. Por que homônoma? Porque esses, né, anéis são bem semelhantes uns com os outros. Os artrópodes, por exemplo, eles têm segmentação, ó, como a gente, heterônoma. Ok? No caso dos artrópodes, né, do insetinho aqui, ó, 3 estágmas,
cabeça, tórax e abdômen, beleza? Show de bola! E aí a simetria bilateral, lembra que tem uma relação bem importante do surgimento da simetria bilateral aqui nos plateumintos, quando eu desenho a planária, uma coisa fofa, né? Lembra que elas são os primeiros com a simetria bilateral. E vale destacar aqui o nosso queridíssimo ocelo, que já é um órgão sensitivo, ok? Né? Tá relacionado à percepção do claro e do escuro, não forma imagem ainda. E tem os gânglios, né? De onde partem nervos. Então a gente começa a perceber, né, a organização aqui do sensitivo e do nervoso em um dos extremos. Então esse é o início de tudo, pensa em nozes. Filho, ó, os órgãos sensitivos concentrados no cabeçote, ok? Né, o nosso cérebro aqui, né, aquele cara que também é o grande organizador do nosso sistema nervosinho. Então, filhão, tá tudo atrelado a um dos extremos do nosso corpo. Então a simetria bilateral, ela trabalha nesse sentido, de maneira simplificada, a ideia de você ter um início e um final do bicho. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a ideia. Então, a simetria bilateral nos plateumintos, nos nemateumintos, nos anelídeos, tudo bonito. O que zebrou foi aqui, ó, folheto embrionário, diblástico. Aqui não é diblástico, aqui é triblástico também. Lembra que ele é o primeiro triblástico. E o que diferencia, né, esses caras vai estar muito relacionado aqui, ó, ao celoma. Lembra que celoma é uma cavidade do embrião, um buraco. Beleza? E qual a importância do surgimento? Ó, repara que esse cara é celomado, ele é pseudocelomado e esse aqui já é celomado bonitão. Né? Lembra que a ideia dessa cavidade é dar espaço, beleza? Para você ter mais órgãos é necessário espaço. Então o celoma ele vem com essa pegada, tá? De dar origem aí, né, uma grande cavidade que vai alojar os órgãos. Quanto mais órgãos, mais complexo é o bichinho. Beleza? Tranquilo? Então, aqui está correto, beleza? E o sistema digestivo, aqui ele é incompleto, o plateuminto só tem boca, e o nemateuminto é o primeiro a ter boca e ânus. Só que vale o destaque aqui para o sistema digestivo dos plateumintos, quando a gente fala da tênia. Essa safada aqui, ela nem sistema digestório tem, ok? Por quê? Porque ela é um irmão, ela se adaptou, né? Ela inclinou a vida dela a simplesmente sugar do outro, ok? Ou seja, ser um parasita obrigatório de vertebrados. Beleza? Tranquilão? Então, tudo certo. Respiratório, aqui é somente por difusão. Lembra que a ideia do animal, se eu fizer um corte transversal aqui, ó, pelo lado avesso, o que acontece? Eu vou perceber isso aqui, ó, no animal, um animal bem achatado, ok? E ser achatado é importante para facilitar o quê? A troca gasosa. Então vai fazer muita difusão. Os nemateumintos ainda fazem, tá? Difusão. E no caso aqui dos anelídeos que surgem, né? Os aquáticos, ó, vão fazer respiração branquial. No caso da minhoca da terra, você que tem cara aí que pesca pra caramba, filho, né? Você vai procurar a minhoca, né, para servir de isca aonde? Né, na terra úmida ou na terra seca? Na terra úmida. Por que é úmida? Porque tem que ser minimamente úmida, ok? Para, né, fazer troca de gases. É a difusão pela pele. Beleza? Tranquilo? E só para relembrar aqui, ó, sistema digestório completo, tá? Caracteriza tanto a presença da boca quanto do ânus, beleza? Então, eu falei aqui, né? Ele é o primeiro nemateuminto a ter boca e ânus, ok? O sistema circulatório é inexistente, ok? Cara, aqui ele forçou a barra, poderia até dizer que é inexistente, mas acaba que a cavidade, ó, pseudocelomática, né, auxilia, tá, nesse fluido que está circulando ali, beleza? E aqui ele diz que o sistema circulatório nos anelídeos é aberto. E aí, cara, normalmente nos anelídeos, tá, ele é fechado. E a hemocianina, ok? Hemocianina é um pigmento, ok? Muito relacionado, tá, a animais aquáticos, beleza? E marinhos, beleza? E a gente atrela principalmente aqui a hemocianina aos moluscos e principalmente ao nosso queridíssimo polvo e lula, ou seja,
os cefalópodes, ok? A minhoca, ela tem nada mais, nada menos do que esse cara aqui, ó. A hemoglobina, garoto, e esse papo aqui daria quase que uma aula a respeito da evolução desses pigmentos. Então, reparem que a hemoglobina, ela surge como pigmento aqui, porra, na minhoca, né? Bichinho bem das antigas, ok? Só que vai evoluindo no sentido de quê? De você ter uma célula que transporta a hemoglobina, o que vai acontecer nos vertebrados. Só que aí você pensa na gente, nos mamíferos, que vai perder exatamente o que, cara? Né? A hemácia, no caso, né? Vai perder o núcleo, e aí você trabalha com qual ideia? Com a ideia, né, de uma hemácia com esse formato aqui, ó, bicôncavo, ok? Que aumenta a superfície de, né, de ligação, né, no caso de reações aqui, da hemoglobina com o nosso queridíssimo oxigênio. Qual é a vantagem? Maior eficiência. Qual é a desvantagem? A hemácia vive menos, ok? Portanto, a gente vai ter que renovar, né, as nossas hemácias. E quem é que participa nessa renovação? Olha aí mais uma questão Enem clássico dos vestibulares. A tal da eritropoetina, o EPO. Vou deixar aqui, ó, para vocês assistirem essa questãozinha lindona. Show! Bom, até cansei, filho, que falar de bicho assim nesse ritmo é meio alucinante. Então vamos lá. Vamos dar agora, matar a questão. Agora, antes de matar, filho, se inscreva aí no canal, dê essa força pro professor. Né? A gente, cara, como eu falei lá no início, a gente vê esse número de inscritos subindo, filho. A gente vê vocês curtindo, vocês comentando, participando, tirando dúvida. E aí a gente, pô, segue firme aí na resolução das questões da UFSC. Beleza? Então preciso do apoio de vocês aí pra gente e dar continuidade ao trabalho. Então vamos lá. 1. Todos os representantes informados pelo estudante na coluna dos nemateumintos causam doenças aos seres humanos. Todos. Ascaris, ascaridise, lombrigão. Ancilostomo, a ancilostomise, amarelão. Filária, né, filariose, também conhecido como elefantise. E oxiurus, né, que a gente também, né, chama de oxiurose, beleza? E aí você falou sim de todos os representantes com uma doença no lombo, beleza? Então, de fato, a 1 está correta. 2. A tabela elaborada pelo estudante não apresenta erros. A gente apontou, né? Aqui, ó, esse aqui pelo menos, e aqui, ó, o papo da hemoglobina. Então, tem erros, sim. 4. O estudante errou sobre o sistema digestivo dos nemateumintos, pois este é incompleto. Não, tá certinho. Aqui é completo. Ok? Lembra que é o primeiro a ser completo. Então, a 4 está errada. 8. O único erro presente na tabela pelo estudante foi sobre os folhetos embrionários dos plateumintos, né? Pois eles são animais triblásticos. Não é o único erro. O outro erro está aqui, né? No papo da hemoglobina. Beleza. A hemocianina, a gente falou, ó, bota na conta principalmente dos cefalópodes. Ok? Maravilhoso. Tá? 16. O estudante errou sobre o sistema circulatório dos anelídeos, pois esse sistema é fechado, é isso aí, ó, a gente circulou aqui, é fechado, e há representantes nos quais a hemoglobina atua como pigmento respiratório, né? A gente comentou aí da minhoquinha, tá? As minhocas marinhas pode ter também a hemocianina, tá, galera? Então, como eu falei, a galera do mar tende a hemocianina, muda muito pouco, tá? A hemocianina, ela é constituída por cobre, tá? E a hemoglobina por ferro. Você aí já limpou um polvo? O polvo ele tem um sangue meio azulado, arroxeado, tá? Porque cobre com oxigênio dá essa coloração. E por que o nosso sangue é vermelho? Porque o ferro com oxigênio dá essa coloração, né, avermelhada. Lindo? Fofo, né, gente? Espetáculo essa biologia. Então vamos lá, 32. Apenas 2 dos grupos apresentados possuem representantes parasitas. E aí, gente? Cara, aqui tem uma certa polêmica, tá? Aqui tem uma certa polêmica, porque sanguessuga é ou não é um parasita? E aí? Quem
responde isso? Porque qual a ideia do nosso queridíssimo sanguessuga? É grudar numa pessoa, certo? Uma pessoa, um bicho, né? Pode grudar sim em você, numa pessoa, tá? E o que acontece? Esse cara ali, ele tira sangue, ok? Enche a pança, meu irmão, se solta do indivíduo e vai-se embora, ok? Meu irmão, não tem relação de dependência com ninguém, ok? Então, o que acontece? Esse cara aqui, no ensino médio, eu vejo muita leitura dele como um parasita. Tá? Inclusive, ele se alimenta de outros, de insetos, de organismos menores e tudo mais. Tá? Então, o que acontece? Eu não gosto de colocar, né, essa galera como parasita, beleza? Foi o que eu falei. Rola, tá? Né? Algumas inclinações para esse sentido. Eu não curto, beleza? Eu não curto, porque não há dependência, beleza? Então, provavelmente, essa questão, eu vi o gabarito anteriormente, né, galera? Eu vi o gabarito. E o que acontece? Ele provavelmente está pedindo que você interprete, tá, o cara como parasita, tá bom? E aí, assim, como eu falei, eu não acho maneira essa leitura. Para mim, ser parasita tem que ter dependência, beleza? Eu não enxergo isso, então eu consideraria sanguessuga um predador, ok? Né? Predador nato, hematófago, ok? Tira sangue, vai-se embora, beleza? Ou come lá, né, uns insetinhos pequenos, né, uns animais menores lá, sem qualquer tipo de drama. Show? Então, essa aqui, no gabarito, ela está equivocada, que ele fala que só apenas 2. Né? De fato, né, o plateuminto, você tem aqui o esquistossoma, tem essa galera tudo parasita, causador de doença. Beleza? Tranquilo? E a 64, que ele diz que a respiração cutânea possui a participação do sistema circulatório localizado abaixo do tecido de revestimento. Este padrão não é observado nos animais que apresentam a respiração por difusão, ok? Então, ó, a respiração cutânea está trabalhando essa ideia. Você tem epiderme, beleza? E normalmente, com a leitura, você tem uma grande capilarização próxima a esse cara, né? E a gente tem um entendimento que pode, né, trocar gases. Pode sair o CO2, entrar aqui direto, né, os capilares, o oxigênio, beleza? Então, ele fala que a respiração cutânea possui a participação do sistema localizado abaixo do tecido de revestimento, ok. E ele diz que esse padrão não é observado nos animais que apresentam a respiração por difusão. Então, o que acontece, galera? De certa forma, é um preciosismo, tem gente que considera a mesma coisa, tá? Por quê? Porque aqui os gases, eles vão chegar na circulação por difusão, beleza? Está passando aqui, né, entre as células de boa, tá? Sem problema algum. O que acontece, o que diferencia alguns para essa galera que tem a circulação e, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer aqui mais fácil, desenhar aqui, né, o nosso plateuminto. A ideia desse cara que não tem sistema circulatório, ó, é que os gases, eles vão abastecer as células, ok? No caso, o oxigênio, né, vai abastecer, e o CO2 ele vai sair sem um intermédio do sistema circulatório. Então, assim, o processo em si é difusão, certo? Inclusive, lembra, o que está rolando lá nos nossos alvéolos, vale destacar, né? Os alvéolos, as células do alvéolo são bem fininhas, e no caso do nosso queridíssimo endotélio, né, que é a camada do capilar, também são células bem estreitas, né, células pavimentosas, para que role difusão, beleza?
Tranquilo? Então não deixa de ser o processo de difusão. A gente acaba diferenciando, como ele fez aqui, quando rola ou não a presença do circulatório na jogada. Então, neste caso, está correto a 64 também. Show? Então ficou aqui 80 com 81. Beleza? Então, galera, somente essa aqui, né, 32, que eu achei um pouquinho polêmica, pela questão de você estar considerando a sanguessuga, né, um parasita ou não. Tem alguns autores que consideram, tá? Tem alguns exemplos até mais extremos, só que, cara, é aquela coisa, você bater como, né, colocar como generalizar aqui o grupo todo, né, sendo também composto por parasitas, sendo, cara, que é um caso ou outro que você pode ter ali uma proximidade maior, mas lembrando que não é muito comum. As sanguessugas, elas tendem a predar outros organismos, ok? E também curtir um sangue. Show? Tranquilo? Mas a ideia de dependência é discutível. Maravilha? Mas, cara, a gente está aqui para acertar a questão, né, filho? Né? Para ficar discutindo se a sanguessuga é parasita ou não é parasita. Né? Então, neste caso, no ensino médio, trata ela como a possibilidade também de ser parasita. Valeu? É isso, meninos. Espero que tenham curtido, espero que tenham revisado a maior parte do conteúdo, que isso é o mais importante. E um forte abraço, até a próxima.